Você sabe que é muito comum as empresas utilizarem diferentes nomenclaturas para se referir a determinadas atividades que são realizadas dentro delas, certo? Muitas vezes os profissionais perguntam, por exemplo, se avaliação de desempenho e gestão de desempenho são a mesma coisa. Na aula assíncrona de hoje, você vai entender as semelhanças e diferenças entre esses processos. Vamos lá? Você sabia que desempenho é uma das principais variáveis critério da psicologia organizacional do trabalho? E o que é que isso significa? Que boa parte das pesquisas e até mesmo da atuação dos profissionais em POT é destinada a identificar variáveis que são influentes, variáveis que de alguma forma vão interferir no desempenho dos colaboradores ou das equipes de trabalho. Isso a nível mundial. Na América Latina, uma reportagem da Você RH de 2020 indicou que de 9 em cada 10 companhias latino-americanas utilizam-se de alguma forma para medir a contribuição de seus colaboradores. Acontece que essa não é uma estratégia ou uma prática simples. Na verdade, é uma prática bem controversa. A avaliação de desempenho é amada e odiada no mundo inteiro. Por quê? Muitas vezes a gente identifica que é um processo com alta complexidade, seja por instrumento confuso, processo confuso, excesso de informações, falta de informação. Muitas vezes os processos de avaliação de desempenho são focados em metas ao invés de comprometimento dos colaboradores, e esse foco excessivo nas metas pode dificultar a realização dessas atividades. E até mesmo a baixa efetividade dos feedbacks. Muitas empresas acreditam que todo mundo sabe dar feedback. Os gestores muitas vezes têm medo de dar feedback, colaboradores muitas vezes querem feedback, mas os gestores não sabem como passar essas informações. Esses são alguns problemas que a gente encontra em um processo de avaliação de desempenho. Então, algumas empresas começaram a querer excluir o processo de avaliação de desempenho, ou seja, retirá-lo de suas organizações. Será que essa é a solução? Na verdade, essa não é a solução. Muitas organizações que aboliram essa prática acabaram tendo quedas significativas em seus desempenhos. Mas o que é avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho a gente pode definir como um processo de análise e documentação do desempenho dos colaboradores, ou seja, a gente vai avaliar, a gente vai entender esse desempenho considerando aspectos intervenientes, do contexto, por ser um processo psicossocial, ou seja, não depende só do indivíduo, ele influencia e é influenciado pelo meio em que ele está inserido. E também vai documentar, para que a gente possa, por exemplo, comparar esse desempenho com o de outros colaboradores ou até mesmo do próprio colaborador ao longo do tempo. A avaliação de desempenho, de acordo com Farr e Levy, também pode ser entendido como um processo em que tanto gestores e colaboradores vão se reunir para revisar e avaliar o andamento do trabalho do colaborador e ou da equipe em que ele está inserido. A ideia aqui é que a gente pense em aspectos para alterar esse desempenho, para melhorá-lo. Mas a avaliação de desempenho não é a mesma coisa que gestão de desempenho, apesar de muitas vezes equivocadamente ser utilizada como sinônimo. O que seria então a gestão de desempenho? Gestão de desempenho, de acordo com McGuinness, pode ser entendido como um processo contínuo de identificação, medição e desenvolvimento do desempenho das pessoas e equipes. A primeira coisa que a gente precisa destacar nessa definição de gestão de desempenho é a noção de continuidade, ou seja, a gente precisa fazer isso com uma certa frequência, não é fazer apenas uma vez. Então, o processo aqui precisa ser repetido de acordo com a frequência mais adequada para aquela organização. Nesse processo contínuo, a gente precisa identificar os desempenhos dessas pessoas, a gente precisa medi-los da melhor forma e a gente precisa identificar e implantar estratégias para conseguir desenvolver esses desempenhos dos colaboradores. Esse processo de gestão de pessoas, ele vai buscar, tem como objetivo, alinhar o desempenho individual e até setorial aos objetivos organizacionais, ou seja, faz com que os desempenhos dos nossos colaboradores façam mais sentido ainda para a nossa organização, para que a gente consiga contribuir cada vez mais para o progresso do nosso trabalho, da gente enquanto profissional, mas também para a organização como um todo. Assim, a gente pode colocar que a avaliação de desempenho
como um processo, ela vai ser muitas vezes equivocadamente entendida nas organizações como apenas uma ferramenta, o uso de um instrumento, mas ela deve ir muito além disso. Ela vai fazer com que a gente consiga analisar e documentar o desempenho dos colaboradores, identificando que variáveis influenciam positiva e negativamente nesse desempenho. Então, é importante a gente considerar que apenas preencher um formulário a mando do RH uma vez por ano, como colocado por a Guinness, não traz a noção de continuidade que a gente precisa. A avaliação de desempenho não é apenas um instrumento, é um processo que o instrumento faz parte dele. Mas a avaliação de desempenho é um processo menor se a gente for comparar com a própria gestão de desempenho. A gestão de desempenho traz a noção de continuidade, mas também de ligação da avaliação de desempenho com toda a gestão de pessoas. Para um sistema de gestão de desempenho ser bom, ele precisa deixar claro alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é deixar claro como a pessoa contribui para o seu setor e para a sua organização. A gente tem cada vez mais as ideias de um trabalho com sentido e com significado para esse colaborador, um propósito muito importante. Então, a gente precisa entender qual é a ligação do nosso trabalho com o nosso setor e com a nossa organização. A gente vai trabalhar com pessoas que fazem parte da nossa equipe, que fazem parte do setor em que a gente está inserido, e a gente faz parte de uma organização maior. Então, situar o colaborador, informando a ele qual é a importância do trabalho dele para a organização. Além disso, a gente vai ter que deixar claro num sistema como esse como o desempenho vai melhorar. Então, não é só o instrumento pelo instrumento, mas pensar em estratégias, muitas vezes o ideal, junto com esse colaborador, para que a gente consiga, a partir de intervenções assertivas, melhorar esse desempenho. E por último, mas não menos importante, a gente tem que deixar muito claro que o processo de gestão de desempenho, ele se relaciona com a gestão de pessoas como um todo. Ou seja, pensa num processo de recrutamento e seleção. As informações que são extraídas de um sistema de gestão de desempenho vão ser essenciais para a gente conseguir, por exemplo, identificar um perfil profissional adequado para um recrutamento e seleção, mas também para a gente verificar se os processos de recrutamento e seleção foram assertivos, a partir de bons resultados dos colaboradores que foram contratados. A gente também precisa informar que um bom sistema de gestão de desempenho ele vai ajudar os colaboradores a ajustarem as suas competências, a se desenvolverem, bem como identificarem quanto esforço eles precisam despender, eles precisam apresentar frente às expectativas que foram acordadas junto com a organização. Então, vai ficar mais claro para esse colaborador o que é esperado dele e o que ele precisa fazer. Assim como para a organização, um bom sistema de gestão de desempenho é essencial para a gente conseguir identificar em que áreas, em que setores da nossa empresa a gente precisa adotar estratégias de melhoria, a gente precisa buscar melhorar o desempenho dos setores ou dos nossos colaboradores. É importante a gente considerar que num sistema de gestão de desempenho, não é o desempenho pelo desempenho. A gente vai ter aqui uma visão sistêmica, em que todo o processo de gestão de pessoas vai estar alinhado, trabalhando em conjunto. Para isso, a gente precisa de um sistema muito bom de gestão de informação e também de gestão de pessoas como um todo. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na aula síncrona para aprofundar mais no assunto e tirar dúvidas. Até lá!